Olá, seja muito bem-vindo a esta websérie. Esta é a aula 1. Aqui é o Gustavo Viana, sou personal trainer e coach de emagrecimento. E a aula 1, ela trata sobre coach, tá? Lembrando que o coach, ele faz parte de um dos pilares fundamentais para o seu processo de emagrecimento, de redução de gordura corporal ou também para o ganho de massa muscular. A sua mentalidade é de suma importância que ela esteja alinhada aos seus objetivos. Então, por esse motivo, a aula 1 é a aula tratando sobre coach, tá? E nessa aula, o que nós vamos ter? A aula 1, ela trata sobre a neurociência aplicada ao emagrecimento, tá? Mas o emagrecimento aqui, é importante que vocês entendam que não é só a redução de peso na balança. O emagrecimento, ele é muito mais amplo, tá? Por exemplo, a redução de gordura corporal é emagrecer. Talvez, por exemplo, você não queira reduzir o seu peso na balança, mas o seu percentual de gordura ele está um pouquinho acima. É provável, por exemplo, que você tenha gorduras, né, nessa região do abdômen, na região aqui de culotes, né, na região do quadril, principalmente as mulheres, tá? Então, reduzir gordura corporal significa emagrecer, tá? Então, é nesse sentido. Então, a grande maioria, né, da população brasileira, né, precisa emagrecer um pouquinho. Por quê? A gente passa por um processo aí de reeducação alimentar. Muitas pessoas, ao longo de muitos anos, vêm se alimentando de forma errada. Isso foi construído hábitos, né, de forma errônea e agora o papel do coach principalmente é mostrar que você consegue corrigir, né, esses detalhes esses que são oriundos lá desde a sua infância, mas que é possível sim mudar por meio de neuroplasticidade. Então a ciência já vem mostrando isso, que é possível fazer isso. É possível mudar, é possível criar novos hábitos. Bom, então vamos entrar na aula de hoje, que é o seguinte. Aqui nós temos dois sistemas basicamente, que é o sistema que eu chamo de top-down, que é a razão, e o sistema bottom-up, que representa a sua emoção. Tá, o que significa isso? Basicamente, quando a gente vai se alimentar ou fazer qualquer outra coisa, né, nós temos dois sistemas. Um sistema que é racional e o outro que é emocional. Geralmente, quando nós estamos se alimentando, nós costumamos a usar esse sistema aqui, a emoção, tá? Dificilmente você use isso aqui, tá? A razão. Por quê? A gente geralmente come com os olhos, né? Usa os 5 sentidos, tá? Olfato, a visão, enfim. Mas eu vou te ensinar esses dois caminhos e eu tenho certeza que a partir desse vídeo você já vai conseguir aplicar isso no seu dia a dia e com certeza isso vai te trazer ótimos resultados. Vamos lá? Seguinte, no sistema top-down, que é o sistema racional, você tem o que chamamos de recompensa tardia, tá? O que é recompensa tardia? Por exemplo, você, usando a razão, você vai começar a pensar se, por exemplo, algum alimento para você é importante. E aí você vai começar a pensar, ora, se eu deixar de comer aqui, eu vou emagrecer. Então eu posso ter, por exemplo, uma dor momentânea, só que lá na frente, né, eu vou ter uma recompensa. Qual é a recompensa? A redução da gordura corporal, emagrecimento, você ficar mais bonito, aumentar a sua autoestima, certo? Bom, e além disso, né, você tem isso, essa parte da racional, ela é toda realizada pelo seu córtex pré-frontal, tá? Então é a parte aqui, né, à frente do seu cérebro que faz todo esse processo racional, quando você pensa. Por outro lado, você tem a parte do sistema bottom-up, que é a parte dos 5 sentidos, que é a parte mais primitiva, tá?
Então aqui você tem, por exemplo, uma recompensa que é imediata. Aqui você tem uma dieta com dor, por quê? Quando você tem a recompensa imediata, por exemplo, quando você está com vontade de comer um doce ou beber uma Coca-Cola ou um refrigerante qualquer, você tem essa vontade, imediatamente você vai lá e executa a ação. E aí o que acontece? Mais tarde, pode ser no mesmo dia ou um dia depois, enfim, você vai sentir dor aqui. Dor por quê? A dor do arrependimento. Porque você vai dar combustível para que você fique longe aí dos seus resultados. Você vai estar engordando dia após dia fazendo isso aqui. E aí tudo isso aqui funciona por meio do sistema límbico, tá? Sistema emocional. Qual é a grande sacada da aula de hoje? É que você comece a usar a sua razão, o sistema racional, tá? É claro que a gente sempre usa a emoção. É importante? É. Só que tudo é validado aqui, na razão. Então, por exemplo, quando você estiver diante de um alimento que você perceba que não é interessante, que pode sabotar os seus resultados, por exemplo, você está diante de um doce, de um refrigerante ou de uma bebida alcoólica, é importante que você faça um momento de pausa e racionalize e faça a pergunta para si mesmo. Ora, será que isso não vai atrapalhar o meu resultado? Será que isso não poderia sabotar o meu resultado? Será que eu não posso substituir esse doce ou essa bebida por outra coisa mais saudável? Talvez se eu não consiga deixar de comer esse doce, mas se eu comer um pedacinho, será que eu não ficaria satisfeito? Mataria minha vontade? E não comprometeria o meu resultado a médio e longo prazo? Então comece, por exemplo, fazendo uso da sua razão. Comece a pensar sobre as suas escolhas. Nós temos diversas informações difundidas aí na internet, só que muitas das vezes isso está bagunçado e acaba te confundindo. Mas eu tenho certeza que você já tem uma certa noção do que é saudável e do que não é saudável. Então, a partir disso, você já consegue fazer um exercício mental e perceber o que é, nesse momento, saudável para você e o que não é. E aí, a partir disso, fazer escolhas. Eu posso, por exemplo, nesse momento, usar esse alimento ou será que eu poderia substituir por outro alimento? Tá? Então, faça suas escolhas e até a próxima aula.